Fala pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da X Capital. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tô joia. Beleza? Boa tarde. Joia, boa tarde. Quem já é da X já sabe como funciona, quem não é, vou estar passando aqui algumas orientações. Eu peço a atenção de todos para que tenham papel e caneta à mão, para anotarem os pontos importantes da estratégia e as dúvidas, todas elas serão esclarecidas, tá ok? Senão ao decorrer da aula ao final. E eu peço que, caso queiram fazer dúvidas, perguntas durante a explicação, podem ficar à vontade. A gente só pede para mutar o microfone, como o recado que o Márcio já mandou aí, para não vazar o som de fundo, para não atrapalhar o bom entendimento aí da aula por todos. Então, se quiserem, pode ter a liberdade de enviar no chat ou abrir o microfone e fazer a pergunta que vocês tiverem com relação à estratégia. Hoje a gente vai estar apresentando para vocês uma nova estratégia que eu já venho operando há um tempo. É uma estratégia um pouco mais complexa do que as estratégias que a gente já vem usando até então. Ela exige um pouco mais de atenção, mas essa semana com a programação que o Peron fez aí, a gente conseguiu deixá-la muito mais fácil de identificar os pontos. Agora o próprio gráfico está colorindo os pontos de entrada para a gente. Assim cabe a gente analisar se há espaço para ser feita a operação ou não, e se sim, fazer a entrada. A gente vai acompanhar vários exemplos aí que aconteceram durante essa semana, exemplos reais do mercado, e os resultados dessa estratégia também. Então, só aguardar mais alguns minutinhos. Em 2 minutinhos a gente já começa. Bom, 15 horas. Vamos lá então. Primeiro de tudo, para quem não me conhece, eu sou o Hélio. Sou fundador da X Capital e estou aqui com o pessoal já faz um tempo. A gente está fazendo uma migração da X aí no próximo mês, mas eu vou continuar agora junto também, mas um pouco mais acompanhando a sala. As outras partes quem vai estar cuidando agora é o Márcio e o Peron, que vão estar assumindo a X aí em diante. Bom, meu nome é Hélio, eu estou no mercado desde 2016, vamos fazer 4 anos esse ano. Eu vivo de mercado desde 2017 e de lá para cá eu já tenho ajudado vários outros traders a ganhar dinheiro também e a viver de mercado assim como eu. Breve apresentação minha, vamos para o que interessa. Continuando aqui, a nossa plataforma que a gente usa para as operações é o Profit Pro, que é da Nelogica. Existem várias condições para você adquirir essa plataforma, uma condição bem interessante. A gente tem uma parceria com a corretora Genial, onde vocês podem ter acesso ao Profit Pro com o simulador por apenas R$ 29,90 por mês. Se vocês quiserem mais informações, é só chamar o Márcio, ele vai estar passando todos os links e detalhes para vocês. Tem o contato dele tá aí no chat, tá legal? Mesmo assim, se vocês entrarem no nosso site, xcapital.com.br, lá vocês vão encontrar também todos os meios de contato com a gente. E assim como tem o canal do Telegram também, onde vocês ficam por dentro de todas as novidades que a gente vai lançando. Bom, continuando aqui, eu vou começar abrindo um gráfico novo. Eu vou fazer toda a configuração desse gráfico desde o zero, junto com vocês, para que vocês possam acompanhar toda essa configuração. Se caso vocês percam alguma parte, essa aula vai estar gravada depois. Vocês podem revê-la quantas vezes vocês quiserem. Ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, junto com várias outras aulas de várias outras estratégias também, que estão disponíveis lá de forma gratuita, onde todos vocês podem acessar e assistir. Tanto o nosso canal do YouTube quanto o nosso site tem o link para essas aulas. Legal? Então vamos botar a mão na massa. Bom, todos estão vendo bem a minha tela? Só me dá um feedback, por favor. Estão vendo Sim, bem a tá minha ok. tela? Uhum, Meu tudo som bem. tá legal? Tá Estão me bem, tá ouvindo legal. bem? Então perfeito. Vamos lá. Abrir um gráfico novo. Eu vou criar um layout novo para essa estratégia. Vou colocar aqui. Essa estratégia a gente chama ela de Ironman. Ela pode ser usada, o mesmo gráfico que vocês usam para 2 e 5 hoje. Quem já fez as nossas aulas, quem já assistiu os vídeos que estão no YouTube, já usam essa configuração que eu vou estar fazendo agora. Então não precisa estar fazendo de novo. Agora quem nunca fez, nunca acompanhou, seria legal acompanhar aqui desde o princípio. Lembrando que todas as dúvidas podem ficar à vontade de fazer ou mandar aí no chat que a gente vai respondendo por demanda. Vamos lá, tem um novo gráfico. Essa estratégia a gente usa ela em time frame, 2 ou 5 minutos. A configuração do layout, independente se é para o 2 ou se é para o 5, é exatamente a mesma. Então a gente vai começar a fazer com o 2. Essa é uma estratégia que vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. É uma estratégia
que eu estudo e opero no dólar. Ela funciona para outros ativos? Pode ser que sim, pode ser que não. Alguns alunos já identificaram oportunidades usando essa estratégia em outros ativos, mas eu opero no dólar. Posso pegar ela e usar em outro ativo? Pode ficar à vontade. De você pegar ela, colocar em outro ativo, faz um backtest. Tá pagadora? Manda ver, tá bom? Então vamos lá. Eu vou carregar aqui o dólar futuro no gráfico perpétuo para ficar fácil da gente ir e voltar com ele, tá bom? Então vamos lá. Gráfico futuro, dólar, 2 minutos. Tá aqui o gráfico futuro. Correndo aqui o dia de hoje. Aberto o gráfico na tela. Vamos começar a inserir os indicadores que a gente usa como filtro e apoio na nossa tomada de decisão. Vamos lá. Inserir indicador. Primeiro deles, volume financeiro com cor. Uma nova janela. Vamos colocar médias móveis. Uma média móvel vai dentro do volume financeiro. Então a gente vai inserir uma média de 20 no volume financeiro. Outra média móvel vai no gráfico. Então vou selecionar do FUT, também vou inserir uma média de 20 no gráfico principal. Além dessas médias, a gente vai inserir as médias de 200. Então vamos lá. Vou colocar uma e vou inserir de novo, novamente, 200, vou pôr mais uma. São duas médias de 200, aritmética e exponencial. Perfeito? Agora a gente vai colocar os pontos de decisão. No gráfico, no Profit Pro, a gente pode usar aqui TR pontos de decisão, que ele já vai inserir de uma vez para a gente máxima, mínima, fechamento, abertura e ajuste. Inserido no gráfico. E as VWAPs. Vamos colocar VWAP diária, VWAP mensal e semanal. Opa, aqui. E agora a gente vai ajustar esses pontos. Primeiro, a média. Ela é uma média de 20 aritmética. Por que é de 20 aritmética? Porque é uma das médias mais usadas no mercado hoje em dia. E pelos estudos que a gente já fez, identificou que ela é um ótimo filtro. Eu deixo ela laranja. Deixa eu engrossar ela aqui para melhorar a aparência. E aqui embaixo, no volume, a gente vai usar uma de 20 ponderada. Bom, esse é o gráfico que a gente vai usar para fazer as operações dessa estratégia. Ah, falta as 200. Vamos ajustar porque aqui a gente tem duas. Uma é aritmética e a outra é exponencial. Legal. Essa estratégia, ela consiste em identificar regiões no gráfico aonde o preço pode vir e mostrar exaustão daquele movimento. Eu vou explicar o conceito da técnica primeiro, da estratégia, e aí depois eu vou colocar a coloração para a gente ver como que fica usando a coloração para identificar essas regiões. Vamos acompanhar a abertura do dia de hoje. Eu vou desenhar aqui na tela com vocês. Mercado, só um minuto. Mercado dólar abriu aqui, abriu com um gap de alta. Dentro desse gap de alta ficou trabalhando na máxima de ontem e a abertura de ontem nesse range. Se vocês observarem, pavio grande em cima, pavio embaixo, mostrando certo equilíbrio propenso a mais os vendedores, porque foi um candle de baixa. Logo em seguida, pavio para baixo, jogou um candle para cima. Provavelmente quem vende a abertura realizou a compra aqui, trazendo esse preço para cima. Quem gostaria de continuar vendido nessa correção, se a gente meter um FIBO aqui nesse primeiro candle do dia. Tudo isso que eu vou explicar agora não precisa fazer para análise. Eu vou explicar o conceito da estratégia primeiro, porque daí a análise da coloração já faz isso tudo para a gente. Ó, vocês observarem, vamos lá. Abertura, fechamento, corrigiu até a região de briga de FIBO, venderam mais acreditando na queda. Não houve
ou chegou a determinado ponto que era alvo, foi realizado o alvo e jogou o preço para cima. Chegou aqui em cima, novamente entrou muito pavio para cima, jogando o preço para baixo. Nesse ponto, esse cara aqui já fechou abaixo do fechamento anterior. Se ele tivesse aberto abaixo desse cara aqui, ele já teria dado a venda aqui. Tá? Por quê? Porque ele teria aberto abaixo da abertura e fechamento desse cara, que ele já abriu, aqui nesse caso ele abriu para cima. Se ele tivesse aberto igual ou para baixo e fechando para baixo, a venda dessa estratégia de reversão já seria confirmada nesse cara. Como isso não aconteceu, aconteceu aqui, ó. Esse cara abriu no mesmo nível desse e fechou abaixo. Mostrando anteriormente, ó, estão vendo lá onde estão os pavis? Para cima. Pavio para cima mostra a força dos vendidos, fazendo com que o preço caísse. Então, no fechamento desse cara aqui, seria uma venda. Nesse caso, a gente não faria devido à abertura, que a gente não tem caminho livre, e seria a mínima do dia nesse ponto também. Se feito uma parcial e protegido, mas pelo gerenciamento de risco-retorno que a gente faz, vocês sabem que não seria interessante essa operação. Beleza? Explicando no gráfico como ele sinaliza esses trades para a gente. Vamos lá. Teve uma entrega forte nesse candle aqui, segurou a média de 20, tentou perder, não conseguiu, voltou aqui para cima. E aqui começou a fazer um movimento do que? Segurando o preço nessa região. Em seguida, deixou um candle de indefinição, abriu e fechou igual à abertura anterior. Esse candle aqui, ó, jogou o preço para cima. Essa jogada de preço para cima que ele fez já confirmou a força dos comprados aqui. Aqui houve a queda, aqui houve a realização. Aqui houve mais realização porque o volume caiu. Então mostrando a exaustão desse movimento de queda. Candle de indefinição, superação da máxima do candle de indefinição, compra nesse ponto. Para quem nunca viu o mercado, quem não opera ou quem não tem essa visão, isso parece ser fácil ou difícil? Esse tipo de leitura que eu acabei de fazer da venda e da compra. Para mim é complicadíssimo. Tem que Bem ter difícil. número aí. Difícil, não é? Para quem nunca operou é difícil. Ou até, vamos perguntar para Até quem pra está no gente é mercado há um difícil. ano. Até para quem operou é difícil. Difícil. Tá. Então, pensando nisso, que a gente fez isso aqui, ó. E agora? Se você tiver que vender a perda da mínima do azul claro e comprar a máxima do azul escuro, ficou fácil ou ficou difícil? Show, né? Bem fácil. Fácil. Então toda essa leitura que eu mostrei para vocês agora, que foi feito aqui em cima, para identificar que a perda da mínima desse cara era a venda, e que foi feita aqui embaixo para identificar que a máxima desse cara era a compra, foi programado para a própria plataforma fazer para a gente. Então, através dessa regra de coloração, do azul claro, perda da mínima é venda, e do azul escuro, ganho da máxima é compra, ficou muito mais fácil de vocês identificarem essas oportunidades dentro do trade, dentro do mercado, e usar elas a favor de vocês para fazer a operação e ganhar dinheiro. Beleza? Então vamos voltar aqui. Só uma outra coisa, dentro dessa coloração, vocês vão enxergar que existem outras cores. Tem amarelo, vermelho e verde, além dos dois azuis, claro e escuro. Ah, tem o fúcsia também. Todas essas outras cores são outras estratégias que já existem aulas dessas estratégias no nosso canal do YouTube, que vocês podem tomar liberdade de ir lá assistir quando quiserem. Se tiver dúvida durante a aula, podem enviar para a gente, que a gente vai responder todas elas. Mas hoje, nessa aula, exclusivamente, eu só vou falar dos azuis. Perfeito? Então, bom, vocês já entenderam por que o azul se configura. Tá? Teoricamente é isso aqui. A gente vai encontrar uma região onde o preço vai encontrar um suporte aqui embaixo ou uma resistência aqui em cima. Nesse momento vai ter uma entrega no sentido contrário ao que o preço estava indo, confirmada pela perda da sua mínima ou pelo ganho da sua máxima, ativando a entrada e aí a gente vai buscar os nossos pontos. Eu vou voltar, vou pegar vários exemplos e explicar caso a caso agora para vocês. Quando entrar,
quando encerrar a operação, quando carregar a operação, tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos tirar o zoom do gráfico, voltar um período e a gente começa. Vamos pegar aqui do início da semana, vai? E a gente vem correndo todas as operações que foram dando e acompanhando com vocês. Opa, 23. Vamos lá, pessoal. Dia 23, segunda-feira. O mercado abriu aqui em cima, corrigiu. Aqui tiveram outras operações, mas não é o mérito para a gente entrar nelas agora. A gente vai falar só dos azuis, que é a estratégia do Ironman. Vamos lá. Primeiro azul. Azul escuro é compra. Então, logo, quem já está operando essa estratégia, quem ainda não opera essa estratégia, gostaria de testar ela, só falar com o Márcio. Ele vai mandar uma versão de teste da regra para vocês. Fica o convite aí. Vamos lá. Quem já está no gráfico e identificar aqui uma oportunidade de compra. Então, logo que ele pinta azul, faltando 5 segundos para ele fechar, a gente vai vir aqui pegar projeção de Fibonacci. No caso do azul escuro é para compra. Então, a gente vai projetar para cima. Nesse momento, a gente vai identificar se existe caminho livre entre a nossa entrada e a nossa primeira parcial. Dessa estratégia, a primeira parcial vai ocorrer na região dos 61,8% de Fibonacci. Ok? Nesse caso, 61,8% de Fibo está no 50, 30, 09. Vocês sabem que não existe ticker no 50, 30, 09. A gente não consegue fazer parcial no 50, 30, 09. Aonde a gente vai fazer? No primeiro ticker que dá antes, 50, 30. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a compra no 27 e parcial no 30. 3 pontos. Se acima dessa região, do 61 até o 100, eu tenho caminho livre, eu posso fazer outra parcial aqui no 100. Nesse caso, no 32. Mas nessa situação, isso não era verdade. Por quê? Eu tenho essa linha aqui, que é a VWAP semanal. Então, a VWAP semanal ela funciona como um filtro, assim como a média de 20, as médias de 200. E os pontos de tomada de decisão, como fechamento, máximo, abertura e ajuste. Se nessa situação eu tivesse algum deles entre a minha entrada e o 61,8, eu não entro na operação. Perfeito? Até aqui está tranquilo? Então aqui foi uma compra. Lembrando que a gente sempre tem que aguardar o candle seguinte fazer a ativação da operação. Quando ele ativa a minha operação? Quando ele supera a máxima do meu candle referência. Então o azul é meu candle referência. A máxima dele é 27. Esse cara bateu 27,5, estou dentro da operação. Aqui existem algumas técnicas que vocês podem usar para entrar nessa operação. Por que eu digo isso? Quem acompanha o mercado ultimamente tem notado que ele está bem rápido. Se ele está bem rápido, ele pode muitas vezes ir embora e não voltar para pegar a nossa entrada. Se isso acontece, como que a gente evita de perder a operação? Se a máxima é 27, eu vou deixar metade do meu lote operacional no 27,5, que é um tique acima da minha entrada. E assim que ele pega esse meu lote do 27,5, a outra metade eu deixo aqui no 26,5. Se ele pega esses dois, estou de mão cheia comprado no 27, no preço de entrada. Se ele pega aqui e resolve de uma vez, como muitos de vocês já viram acontecer, e alguns até perderam algumas operações por isso, ele pega meu 27,5 e me dá o gain. É meia mão, mas eu ganhei metade. Não fiquei de fora da operação. Perfeito? O ideal é estar comprado no 27, mas dependendo da velocidade do movimento do mercado, você pode acabar ficando de fora. E o meu stop? Meu stop vai ficar um tick atrás do meu candle referência. Nesse caso aqui, a mínima desse cara foi no 22. Então, meu stop fica no 21,5. Tranquilo até aqui? Vamos recapitular? Hélio, Oi.
É correto afirmar que quando o preço, vamos lá, pegou minha entrada, chegou lá no 61,8, Aham. aí o meu stop tem que subir para onde? Para o zero, para a entrada ou para o Break-even. Break-even. break-even? Beleza. Isso, 27. Ok. Isso aí. Vamos recapitular aqui, ó. Candle referência. Azul escuro é compra, azul claro é venda. Então aqui no caso, azul escuro é uma compra. Compra aonde? No fechamento. Mas eu preciso aguardar o candle posterior à referência ativar a operação. Como fazer isso e não ficar de fora? Metade da mão. Um tique acima do fechamento, metade da mão. Um tique abaixo do fechamento. Pegou os dois lotes, estou comprado no fechamento. Stop. Opa. Um tique, tá? No caso o dólar é meio ponto abaixo da mínima. Alvo. Primeira parcial. 61,8 de FIBO, da projeção do meu candle referência. Perfeito? Segundo alvo, 100%. E aí, dependendo da velocidade em que esses alvos forem atingidos, a gente pode buscar outros alvos mais adiante. Mas isso eu vou pegar aqui como alguns exemplos e vou voltar a explicar para vocês. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que ele bateu aqui no 61 e aqui ele teria voltado e tirado no break-even, tá vendo? As primeiras, aqui algumas dicas. As três primeiras operações do dia, eu saio com a maior parte da mão no 61. Por quê? O dia está começando, eu não sei se a operação vai andar ou não. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então é melhor você garantir parte da sua mão maior no 61,8 e aí você vai observando o comportamento do preço com relação à estratégia. Primeira operação foi lá, pagou 100. Segunda foi lá, pagou 100. Na terceira, eu vou colocar 1/3 no 61, 3/3, desculpa, 1/3 no 61, 2/3 no 100. Vou buscar mais pontos. Assim eu melhoro o meu médio e aumento o meu ticket de pontos por operação. Que isso é muito importante, principalmente na questão do financeiro no trader. Quanto mais pontos você ganhar por operação, maior vai ser o saldo financeiro. Lembrando que o custo vai ser o mesmo. Beleza? Léo, só Oi, só uma pergunta, cara. pode falar. Você que já tá com essa estratégia desde novembro aí, na sua avaliação, quantos pontos tem dado essa primeira parcial? Porque eu tô notando que às vezes eu ainda me atrapalho, sabe? De puxar a ordem pro 61, tal, tal. Aí eu já ia Em deixar média, uma ordem 4 mais ou pontos. menos. Em A média é média, 4 na primeira. na Tá. primeira. Agora Isso. ela tem um ticker de quase 6 se você busca o 100 ou até mais quando ela vai com velocidade. Tá. Não, beleza. Só para Por deixar trade. uma ordem Isso é meio por criada trade. para ficar ó, média ok. Varia Beleza. muito conforme o range do mercado no momento, né? Sim, sim. Não, eu Beleza? criei duas, uma para a primeira com 3 e uma para com 4,5. Tá. Mas Tá. isso tem que ser tudo ajustado, né? Sim, sim. Por É isso que é só para importante não. até, É, bom que você tocou nesse assunto, uma dica para todos vocês também. Como a gente usa o FIBO no Candle Referência, a gente não vai ter um padrão e dificilmente vai ter duas operações com o mesmo alvo, com o mesmo stop. Às vezes são maiores, às vezes são menores. Quando pega a nossa primeira parcial, existe uma tecla de atalho, que é o Shift mais B. Você segura o Shift e aperta o B. Quando você fizer isso, teu stop, que estaria aqui embaixo, vai vir aqui para o seu break-even, para o seu preço de entrada. Esse atalho é bem interessante, principalmente para essa estratégia que muitas vezes ocorre de forma rápida, para você já proteger o seu trade. Isso quando você vai carregar ele. Tá bom? Beleza? Bom, então esse aqui foi um exemplo que a gente tem para compra. Essa foi a primeira operação que a gente teve válida essa semana. O Márcio, faz um favor para mim, vai anotando aí as operações para a gente dar uma analisada depois com relação ao desempenho delas. De quais dias de hoje? Não, começando aqui eu estou falando aqui, que a gente vai analisar. Primeira segunda-feira deu gain de 61,8. Tá bom? Tá. Anota aí pra gente, por favor. Aqui, ó, vamos entender de novo. Vocês lembram da primeira explicação que eu fiz lá no início, né? Então vamos lá. Vou voltar aqui para vocês entenderem o conceito e ver a questão da coloração. Movimento forte para cima. Encontrou uma região de resistência. Nessa resistência, vocês vão ver aqui, ó, totalmente força de compra. Encontrou um grande pavio vendedor. Jogou o preço para baixo, deixando um candle de indefinição. O candle posterior, ele fechou abaixo da abertura e fechamento do candle anterior. Só que aqui
entra muita atenção de vocês. Vou tentar zoom aqui. Isso é um caso que acontece muito e é indispensável a gente ter critério aqui. Ele fechou na mínima. Toda vez que o meu candle referência fecha na mínima, eu não vou deixar a ordem um tique abaixo. Por quê? O fechamento desse cara na mínima pode fazer com que esse daqui já abra rompendo e ativando a venda. Só que muitas vezes essa ativação que ocorre logo depois que o candle fecha pode ser falsa. Então toda vez que o meu candle, nesse caso venda, fechar na mínima, ou no caso de compra, fechar na máxima, eu não vou deixar a ordem um tique para frente. Por quê? O candle seguinte pode vir ativar e voltar tudo. Então aqui nesse caso, ó, não aconteceu, mas poderia ocorrer. Desse aqui já abrir um tique para baixo, ou vir para baixo, ativar e voltar tudo. Então aqui não houve ativação, porque ele não perdeu, e aqui ele subiu e teria atingido nesse ponto aqui a região do stop, invalidando a operação. Outro ponto interessante. Tenho o meu candle referência. Obrigatoriamente, o candle posterior a ele precisa ativar a operação. Nesse caso aqui foi uma venda. Esse aqui não ativou. Ele fechou sem ativar, operação cancelada. Tá bom? Então, obrigatoriamente, o primeiro candle após o candle referência precisa ativar a operação. Se isso não acontecer, não existe operação. Da mesma forma que se esse cara subisse e ativasse o preço de stop, antes de ativar a entrada, mesma coisa, operação cancelada. Tá bom? Então, nesse caso, teve a coloração, mas não houve operação. Vamos continuar. Vamos lá. De novo aqui. Ó. Candle de venda, azul claro, é venda. O mercado veio subindo até aqui, mostrando muita força dos comprados, né? Sem pavio em cima, que começou a dar pavio em cima. E esse foi o primeiro que abriu e fechou abaixo do fechamento anterior, sinalizando que aqui poderia ter uma reversão do movimento, mas também não houve a perda da mínima, não houve a ativação da venda. Mesma coisa aqui, não houve ativação, mesma coisa aqui, ó, vocês estão vendo? É sempre a gente tem que olhar o posterior, ó, não houve ativação. Aqui, novamente azul. Aqui foi um caso bem interessante. Isso aqui a gente pegou a operação. Vamos lá. Olha o fechamento dele, aconteceu aqui no 80,5. Esse cara abriu no 80,5, fez um pavio para baixo e voltou. É o que eu quero. Isso aqui é o mundo perfeito. Ele abriu, ativou, não entrei, porque é aquela ativação logo depois do fechamento, porque esse cara fechou na mínima. E ele subiu 2 pontos e meio, até mais aqui pelo pavio, ó. Ele chegou a subir 3,5 pontos para trás. É o que eu espero, ele subir mais que 2 pontos. Quando ele subiu aqui e trabalhou mais do que 2 pontos para cima, eu coloquei minha ordem de venda. Por quê? O retorno desse cara, para vir aqui de novo perder essa região de mínima, é a confirmação que eu preciso que o movimento vai reverter. Tá claro até aqui, pessoal? Se estiver muito rápido, só perguntar. Então, toda vez que ele fechou na mínima e ativou, eu não vou pôr a ordem. Ele subiu 2 pontos ou mais no sentido contrário à operação, então beleza, coloquei a ordem. E aqui nesse caso, ó, vamos lá. Lembrando que faltando 5 segundos para ele fechar, a gente já vai projetar o FIBO dele, tá bom? Tá aqui, ó. Vamos lá. Ele veio aqui, ativou a venda. E aí eu vou observar, estando dentro da operação, se ele vai ir rapidamente ou lentamente romper a região do 38,2. Por quê? No estudo que a gente já fez, a maioria das operações que a gente tem em, elas duram até 2 minutos, pelo menos para fazer a parcial. Operações que são 3 ou 4 minutos ou mais, a chance de loss aumenta muito. Operações até 3 minutos, a nossa chance de gain vai de 80% a 90%. Passou disso, 4 minutos ou mais, esse cenário se inverte. A nossa chance de loss aumenta para 80% a 90%. Por quê? A gente fica muito tempo exposto ao mercado, dentro da operação, com a operação em aberto, tomando risco, e o mercado ele pode mudar de ideia.
Tá bom? Então por isso que é interessante a gente ter esse feeling de identificar se o movimento realmente vai andar ou não. Tá bom? Então vamos explicar algumas visões desse momento e como isso aqui ajuda a gente na tomada de decisão. Nesse ponto, vamos lembrar que a gente não tem o gráfico à direita dessa linha branca, tá? Então aqui, ó, o meu alvo primeiro, que é 61.8, eu tenho caminho livre. Lembrando que a primeira operação pagou 61.8. Então nessa operação eu saio 61.8. Beleza? Houve a ativação. O candle seguinte veio aqui brigar na região do 38.2 e não rompeu 38.2. Então, nesse caso, o que eu faço? Pela demora, eu encerro a operação. Ah, mas aqui a operação andou. Tudo bem? Eu não sei o que vai acontecer à direita do gráfico. Eu tenho que fazer o que ele está mostrando para mim que aconteceu à esquerda, usar como base de informação, e o que ele está mostrando agora. Tá bom? Então, nesse caso aqui, foi uma operação encerrada com, acho que foram 1,5 ponto, se eu não me engano, que ele encerrou mais ou menos por aqui, quando ele fechou. Tá bom? Então, vamos lá. Entrei na operação. Deu os dois candles seguintes, a operação não andou, eu encerro ela. Hoje a gente salvou de um loss por causa disso, né? A operação chegou a voltar tudo depois. Vamos lá. Continuando. Então, aqui foi uma venda, teria entrado, depois encerrado. Vamos procurar o próximo azul. Tá aqui, ó. Azul, escuro, compra. Olha lá o que eu expliquei no começo. Forte movimento de queda, encontrou uma região de suporte. Encontrado o suporte, destaque para os pavis maiores. Estão aonde? Parte inferior do candle. Parte inferior do candle mostra a força dos comprados. A partir do momento que um candle fecha acima das máximas anteriores, pode iniciar uma reversão aqui para cima. Então, nesse caso aqui, o que eu venho? Venho projetar, faltando 5 segundos para o seu fechamento, eu faço a projeção nele. E uma coisa me chama a atenção. Aonde está a minha primeira parcial? 61.8. Aqui ela está qual? 6737. Então, seria 50,67, primeira parcial. Só que aqui, ó, o que eu tenho? A máxima, no 50,66. Não tenho caminho livre entre a minha entrada e a minha parcial. Não tenho caminho livre, eu nem entro na operação. Tá claro? Vamos lá. E aqui, ó, se tivesse entrado, teria estopado, né? Vocês estão vendo que teria vindo aqui e depois estopar. Agora aqui, um outro exemplo de compra também. Azul escuro, né? Projetamos, mais uma vez aqui, ó, a média de 20 no meu caminho. Então aqui eu também não faria a entrada. Não tenho caminho livre. Nesse caso aqui a gente teria um Wolverine, Magneto depois, e aqui a venda. Vamos lá. Azul claro, venda. Ó, só para entender de novo, reforçar esse conceito. Preço subiu, encontrou uma região de resistência, começou a entregar um movimento de alta. Perdeu a mínima e perda da mínima ativa a reversão. Então nesse caso aqui seria uma venda, projetando a venda aqui e vamos lá. Vamos deixar assim, todo mundo consegue enxergar aqui o cantinho? Opa. Tá ok aí. Que é o cenário que a gente tinha. Então a minha venda aqui, ó. Quando ele faz esse candle, eu gosto bastante, porque ele vem, marcou a mínima e subiu, fechou aqui. Então daqui até ele ativar, ele tem um certo espaço que precisa entrar força de novo. E essa força vendedora que entra é muito interessante, principalmente para ativar a queda e a venda aqui do movimento. Então vamos lá de novo, ó. Minha venda seria aqui na perda da mínima. Até a minha parcial, eu tenho caminho livre? Tem, pessoal? Tem. Tenho. Tem sim. Então, beleza, operação liberada. Vou vender 89,5, fazer parcial no 79,5. E aí, a gente avança aqui. Vamos lá, que é o seguinte. Pegou a entrada e já foi direto na parcial. Beleza? Então aqui foi mais uma operação válida com gain também no 61.8. Nessa altura do campeonato, eu já vi que todas as operações do dia estão pagando 61.8. Então o que eu estou fazendo? Eu estou saindo com 100% da mão no 61.8, certo?
Então, foi mais um gain Positivo, aqui no sim. 61.8. Vamos continuar. Aqui, ó, a gente teve um azul escuro, seria uma compra na superação da máxima, a gente viu que ela não foi ativada. Mais uma venda. Eu vou projetar o FIBO aqui para desencargo de consciência, mas é certeza que a gente não tinha espaço. Porque a venda seria aqui na perda do 22, né? E a primeira parcial ia acontecer aqui no 109, 108,71, 109. Mas a média de 20 estava no caminho e ela segurou o nosso preço. Pelo mesmo motivo, a gente não vende aqui, não tínhamos caminho livre. Vamos lá, aqui a mesma coisa. Aqui a venda já se daria na perda da 20, mas ela não ativou. Nesse caso, teve a ativação no candle seguinte do preço onde seria o stop. Com isso, invalidou a operação. Legal? Aqui, ó, esse caso é interessante. Mais uma vez ele estava brigando aqui na região, né? Lembrando que a maioria dos locais onde vai ter essa configuração, ela não é um preço específico. Ela é uma região de briga. Porque dificilmente vários players vão colocar exatamente no mesmo ponto as suas ordens. Exatamente no mesmo preço. Existem algumas regiões que acumulam uma quantidade de ordens maior e outras menor, mas nunca vai estar exatamente no mesmo preço. Alguns vão defender antes, outros vão defender depois e colocando aquela região como ponto de suporte ou ponto de resistência, beleza? Então vamos lá, ó. Vocês podem ver, ó, houve defesa aqui, um pouco acima dessa região de novo e aqui novamente. Vocês vão observar que, a maioria das vezes, depois quem quiser a regra de coloração, só pedir para o Márcio, vocês vão ver que esses pontos são onde tem topo duplo, onde tem região de consolidação, onde vai ter fundo duplo. Então, a maioria das vezes que for ativar um M, ativar um W, o Iron Man vai ativar antes, sinalizando essa reversão desse movimento. Tá bom? Depois vocês pegam a regra e façam esse backtest para vocês entenderem. Então vamos lá. Vamos ler esse cara aqui. Projeção. Aqui. Vamos lá. Aqui aconteceu o seguinte. Ele fechou na mínima, só que o candle seguinte abriu com gap de alta. Não abriu perdendo a mínima. Ele abriu aqui em cima. Então ele chegou a subir, ele abriu um ponto para cima. Diferente daquele comportamento que a gente viu antes, que fechou na mínima e o seguinte já abriu na mínima ou abre perdendo. Beleza? É diferente. Então vamos lá. Aonde seria a minha entrada aqui? 36,5. Na perda do 36,5. Minha parcial, 32,79, 33. Tenho caminho livre? Sim. Mais 4 pontos aqui. Dá 3,5, né? 3,5 da parcial. Ok? Seria mais uma venda, mais um gain aqui, autorizado, que eu tinha caminho livre. Vamos continuar. Um outro exemplo, não vou nem pôr o FIBO, que a gente já enxerga que não há espaço. Vamos continuar. Aqui seria uma compra que não foi ativada. Teria espaço, mas não ativou. No candle seguinte, ativou o stop, cancelou a operação. Aqui, ó. Vamos observar aqui. Nesse caso, foi uma abertura já com perda, que a gente não entrou nessa operação. Se não me engano, foi esse o motivo que ele já abriu aqui com gap de baixa. Ó. Ele já abriu rompendo. Vou dar até zoom aqui. Ó, o fechamento do candle referência aconteceu aqui no 25. E a abertura do outro já aconteceu no 24,5. Então ele já abriu, fez mínima e depois subiu. Então esse foi um caso em que ele já abriu no rompendo. A gente aguardou ele voltar para só depois então colocar a ordem, quando ele volta 2, 3 pontos para cima. E aqui nesse caso ele não ativou a venda, porque quando ele voltou para cima, ele subiu tudo. Tá bom? Ô Hélio, Oi. esse caso aí, então, ele só voltou meio ponto, certo? No fechamento aqui, ele voltou meio ponto, o referência. Isso. E aí... Esse aqui já abriu na mínima. Ele já abriu na mínima. Esse Já. caso, quando ele Ó, já abre na mínima, eu tenho que aguardar, viu? Tem que aguardar ele retornar. Porque ele Retornar já pelo abriu menos... e rompeu. Uhum. Olha aqui, Aí eu ó. tenho que esperar ele voltar, mesmo que ele tenha retornado a referência um pouquinho, ele não é o pavio teria que ser maior para deixar na pedra, é isso que eu estou querendo dizer. Porque aqui foi só um tick de diferença e esse tick foi absorvido na abertura do seguinte. Olha Tá. aqui comigo, ó. Qual que é o fechamento desse cara? 25. Olha a abertura desse cara. 24,5. Tá vendo? 24,5. Uhum.
E qual que foi a Entendi. mínima desse cara aqui? 24,5. Entendeu? Entendi. Ele já abriu no 24,5, perdeu, depois voltou. E quando ele voltou, eu lembro que ele bateu no 27. Quando ele bateu no 27, que foi 2,5 pontos para cima, aí eu coloquei a ordem de venda e ele subiu e não voltou mais. Então, assim, para eu, por exemplo, deixar a minha ordem na pedra meio tique para baixo. O ideal é no quanto caso, mais pavio contrário à operação é melhor. eu tenho que ter no referência pelo menos um pavio de 2 pontos, então. Por aí, Isso. é o ideal. É o Tá, ideal. entendi. Tá, beleza. Porque essa variação de um tique, a gente vê ela acontecendo o dia inteiro no mercado. Sim. Outro fato, foi bom você tocar nesse assunto, porque é o seguinte, muitas pessoas, a gente está fazendo essa leitura toda no dólar cheio, e muitas pessoas operam o dólar mini, fazendo uso da ordem de cross order. Tem que tomar muito cuidado, porque essa variação de um tick também ocorre no dólar mini. Então, às vezes você deixou sua ordem na pedra, pode ativar no mini e não ativa no cheio. E aí você está dentro de uma operação que não é válida. Tá? Isso é um cuidado que todo mundo tem que tomar também. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, diferença de comportamento também. Vamos lá. Fechou na mínima, certo? Fechou na mínima. Esse aqui, ó, ele já abriu um tique para cima, tá vendo a diferença? Esse fechou no 27. Esse abriu no 27,5. E logo que ele abriu, ele faz aquilo que a gente gosta. Ele subiu, ó, ele chegou a subir 2,5 pontos. Aí sim eu venho aqui e ponho a ordem. E depois ele caiu e ativou a entrada. Vamos colocar aqui, ó, projeção. Nisso a projeção já deve ter sido feita, né? Igual a gente sempre relembra na sala. Galera, 5 segundos, projeta FIBO. Projetamos o FIBO, já observa, entre o 27 e aqui nesse caso era o 23,5. Tem o caminho livre? Tenho. Posso pôr a ordem? Posso. Parcial, ninguém lá em cima. Aqui ele chegou a andar até mais. Como na operação anterior, a gente tinha observado que ele tinha andado até 100 também, né? Mesmo saindo no 61. A gente pode identificar isso aqui como uma mudança de comportamento do preço e procurar até carregar a operação depois. Ou a gente pode usar como auxílio nessa tomada de decisão uma outra informação, que quem já está com a gente há um tempo já sabe, que é a relação de escada. Se vocês observarem no volume financeiro aqui, a gente tinha uma escada crescente para venda. E aqui a nossa operação era do quê? Venda. Então uma coisa auxilia a outra a gente pegar e prorrogar o trade. Tá bom? Vamos continuar. Mais um exemplo para venda. Aqui a gente teria caminho livre, mas o candle seguinte não ativou o nosso trade. Aqui a gente não teria caminho livre, tá? Não vou nem traçar, porque se tivesse, teria pego aqui, ó. Tá vendo? Onde está o 61 aqui embaixo? Se não tem caminho livre, eu não entro. Aqui também não. Seria um Wolverine. E aqui a gente já chegou às 4 da tarde. Que a gente faz essas operações só até as 3, né? Até estendi. Isso aqui foi segunda-feira. Quantos trades, Márcio? Eram Só falando 5. em Iron Man. 5, 4 de alguém e um que zerou, que não atingiu 38%. Beleza. Quantos stop? Nenhum. Nenhum. Beleza. Vamos continuar aqui então. Chegamos na terça-feira. Estamos terça-feira de manhã. Lembrando, isso aqui sempre vai acontecer numa região de suporte ou resistência. Então a gente tinha aqui, ó, o mercado abriu, subiu, lateralizou, marcou topo, média de 20 bateu. Média de 20, ela, quando o preço está abaixo, ela funciona como resistência, e quando o preço está acima, funciona como suporte. Diga-se de passagem, os spiders de hoje, né, para compra. Então vamos lá. Teve a coloração. Deixa eu Oi? fazer uma observação a ele. Claro. Mesmo ele abrindo para baixo, nós esperando ele para ele voltar um pouquinho para te fazer a entrada é no preço zero, tá, gente? Não é na promoção lá em cima. Porque muitas vezes tem gente que adora uma promoção, mas você pode entrar na promoção Nesse caso, e a operação não ativar. Exatamente. Entenderam? Você só faz médio a favor quando o trade é válido. E a gente não está aqui para adivinhar trade. A gente está aqui para fazer o trade certo. Aquele que confirma para a gente. Beleza? Então vamos lá. Azul claro, venda. Vamos analisar aqui, ó. Fechamento dele aconteceu aqui em cima no 86,5.
A abertura do outro já foi no 87. Ele subiu, segurou na 20, voltou depois, fez a venda. Tem o caminho livre entre a minha venda e a minha parcial? Tenho. Show, vou lá. Veio muito rápido. Quando ele vem muito rápido, logo o candle seguinte já rompe a região do 38.2, já faz parcial no 61 e vem bem perto do 100, é um ótimo sinal para a gente carregar o trade. Então aqui ele vem muito rápido. Como eu falei para vocês, aqui foi a primeira operação do dia. Eu carrego um pouco mais no 61, já deixo uma parte no 100, e ele veio aqui depois e pegou o 100 de forma bem rápida, foi até o 200, até mais aqui depois na queda. E aqui eu já tiro como base, primeiro trade do dia, foi no 100%, nesse caso até mais que o 200%. Anota aí, Marcio. Aqui foi venda, vamos continuar. E aqui, ó, seria azul escuro, compra. Só um detalhe, eu tenho uma VWAP diária no meu caminho. Então eu não vou fazer essa entrada. Mesmo ela tendo pago, dado gain, eu respeito e não entro. Se bem que nos períodos da manhã a gente tá vendo que ele está ignorando tudo, né? O movimento vem com muita força. Mesmo motivo eu não venderia aqui, mesmo acreditando que ele pagou o trade. Veio aqui, ó, pagou, mas eu não venderia. Esse caso azul claro seria a venda, também não ativou. Azul escuro compra, não tinha espaço, também não tinha espaço. Aqui era um spider. Aqui, ó, azul escuro. Seria a compra. Vamos lá, 5 segundos para fechar. Projeto Fibo nele. Minha entrada, rompimento do 7.1. A parcial aqui em cima. Nesse caso ele veio já na região do 38. Não pegou meu 61. Pegou parcial, eu vou mexer no stop? Na verdade aqui ele pegou. Por quê? Meu 61 está no 7533. Não dá para mim fazer parcial no 7533. Então vou ter que fazer aonde? 75. A máxima desse cara foi 75. Ok? Então entrada 7.1, tem o caminho livre, parcial 7.5. E aqui se eu tivesse feito a parcial ele voltaria e tiraria o resto da minha mão na proteção. Continuando. Azul claro, venda, seguinte, não ativou. Azul claro, venda, seguinte, não ativou. Azul escuro, compra, seguinte, não ativou e não tinha espaço. Azul escuro, compra, não ativou, não tinha espaço. Tem uma linha da máxima aqui. E esse aqui, ó. Esse aqui, vamos ver se tinha espaço. Aqui eu tinha espaço. Tá vendo? Caiu de novo, segurou na região de fundo, entregou para cima. Então aqui, ó, ele já trabalhou aqui embaixo, abriu aqui, corrigiu para baixo, depois subiu. Isso é legal. Essa correçãozinha que ele dá para confirmar o rompimento. Então compra 61,5, gain 64,5. Aqui, ó. Show? Depois ele acabou andando. Então a gente teve a primeira operação que pagou 100, a segunda pagou parcial, depois voltou, e aqui mais uma que pagou 100. Azul claro, venda, não perdeu a mínima. Outra venda sem perda de mínima e com VWAP no caminho. Compra de cara para 20. Vamos ver, a gente tem várias colorações durante o dia, mas a gente tem que ter critério para operar. Porque eu entrar em tudo, e muitas delas a gente vai abrir mão da nossa efetividade e devolver muitos pontos que a gente não precisa. Queda, não tem caminho livre. Compra, não tem caminho livre. A venda foi perdendo a VWAP, certo? Aqui seria uma venda válida. E aí, pessoal, o que vocês acham? Seria. Por quê? Venda 9.1. Parcial 8.7. Tem o caminho livre? Sim. Show. Vambora. Isso aí. Ah, isso que eu tava esperando chegar. Então, quando tem uma linha perto ali, perdeu a linha já era, né, Leão? Tá, Tem que ok. fechar abaixo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui fechou na linha. Na linha. Aqui não dá pra entrar. Porque você vai entrar na linha. É. Agora aqui você tá entrando abaixo. Tá entrando abaixo, verdade. Tem caminho Tá. livre. Eu fico na dúvida, esse negócio do pavio, ele tentou ganhar e voltou pra cima, né? Só isso. Se bem Mas que Então, aí isso é ele foi legal, no porque daí stop ele só antes, vai não foi? ativar se confirmar o rompimento. confirmar. Esse aí foi no Beleza. stop antes, né? Oi? Ele foi no stop antes ali. Ih, é mesmo, Que desativou stop? lá. O stop tá aqui em Aqui, cima, ó. pô. Ah, é, o Ah, pavio tá tá. lá em cima. Não, tá. Puta vida. O stop tá aqui, ó. É É que eu mesmo. não A vi máxima foi essa aqui, ó. linha do... Tá, Tá. beleza. Foi não.
Aqui eu não entraria. Média 20 na cara, né, gente? Ajuste E do esse cara dólar aqui? em 10 minutos. Vamos lá. Olha aí. Ó. Caminho livre. Ativou e foi. Beleza? Lembrando que esse aqui fechou na máxima. Abriu. Trabalhou para baixo. Depois subiu. Eu espero isso para pôr a ordem quando fecha na máxima. Aqui não daria para vender. Aqui daria. Vamos ver se tem espaço. Não tinha espaço. Tá vendo? Sem espaço, não dá para entrar. Fica no horário Bom, ruim aí também. 4 né? horas também. Beleza? Esse foi o saldo de terça-feira. Vamos fazer mais um dia? Vamos continuar na ordem que fazer quarta. Quanto tá o saldo de terça, ô Márcio? Foram 5 entradas, 5 gains. Beleza. Vamos Zero continuar. loss. Isso aqui foi legal quarta-feira, né, pessoal? Deu esse gift aqui bonito, né? Logo no comecinho do dia. Foi. Quem ainda não tem aula de gift, dá uma olhadinha aí no nosso site, vai encontrar um link para ela lá. Mas aqui foi lindo, né? Reverteu bonito aqui, ó. Bem parecido com o que deu hoje nos 5 minutos, perto da 1 hora. Mas vamos lá. Não vamos falar de gift hoje, vamos falar de Ironman. Azul claro venda. Vamos lá. Ponho aqui, projeto. Tem o caminho livre? Vamos lá, pessoal. Tem o caminho livre ou não? Opa. Tem. Puxando no Tem. olho aqui. Lembrando que o gráfico à direita tá não bem. existe. Tem. É, Então tá aqui o bem que aconteceu? ajustado. Oi? Tá ajustadinho, né? Exato. O que aconteceu aqui, ó? Ele veio depois, abriu aqui, subiu, voltou, ativou a entrada. Primeiro, bateu 38? Rompeu 38? Não, Não rompeu. Segundo, fechou abaixo do 38? fechou. Não, não fechou abaixo do 38. Ah, não, desculpa, só violou. Ele veio e bateu aqui. Só que aí, o que aconteceu com a média? A média subiu. Subiu, sairia lá, né? Tem o caminho livre? Não. Não. Encerra Não. o trade a mercado. Então aqui eu encerro a operação aqui, ó. Deu no fechamento, 98, deu 1,5 ponto. Encerrou no É. 97, a venda no 98,5. Encerrei o trade. Por quê? Deu os 2 candles e não ganhou 38. Beleza? Uhum. Depois teria ganho. Mas aqui Mas, dá aquele desgaste. Ele chegaria a trabalhar 4 pontos para trás. Ia demorar 14 minutos aí. Beleza? beleza. Então aqui, encerrada a operação, porque no tempo que eu preciso que ele rompa, ele não rompeu e apareceu um filtro no meu caminho. Continuando. Aqui, azul. Não tem espaço, não vou comprar, tá bom? Aqui, mesma coisa, acredito eu. Aqui até tinha espaço. Qual que era o tamanho desse cara? 2 pontos. Bom, vou explicar uma coisa para vocês com relação ao tamanho do candle. Foi bom ele aparecer. Aqui, se eu vou entrar um tique para frente, eu vou entrar no 85,5. E eu vou fazer parcial no 86. Quanto eu tenho do 85,5 ao 86? Meio. Meio ponto. Meio ponto, desculpa. Para um stop de 2,5. Como Fora. fica essa relação risco-retorno? Totalmente Bem ruim. desfavorável, né, pessoal? Sim. Então esse é aquele tipo de situação que eu prefiro perder do que achar. Uma outra informação. Que linha amarela é essa aqui embaixo? A média de 200. E essa amarela aqui em cima? A média de... 200 exponencial e aritmética embaixo. Eu não opero quando o preço está entre as médias de 200. Tá claro isso? E eu recomendo também ninguém operar nessa região. Por quê? A gente tem uma defesa aqui e uma defesa aqui. O preço está encaixotado. Pode dar muito sinal falso. Tentativas de rompimento. Tá bom? Ok? Vamos lá. Azul claro. Fechamento dele está abaixo da média ou está na média? Dá para ver? Baixo, mas tá ruim de Um ver. pouquinho abaixo. Está abaixo da média.
Então, para ativar, ele tem que romper a média. Tem. Sim. Outro ponto interessante nessa tomada de decisão. Que linha é essa aqui? Média de 20, não é? Média 20, sim. Preço abaixo dela, ela vai funcionar como resistência. Sim. Olha só. Estão vendo esse pavio? Estão vendo esse pavio? Eles Uhum. estão mostrando o que pra gente? Junto com esse candle aqui e esse pavio aqui. Força de comprador. Exatamente, força dos compradores. Eles estão querendo jogar o preço para cima. E eles Uhum. conseguiram, até chegar na 20. Quando chegou na 20, acabou. Como a gente identifica isso? Aqui teve uma crescente de volume. E aqui o volume já tudo abaixo da média. E aqui o volume neutro. Ok? Ok. E aí o que aconteceu? Entregou. Chegou numa região de resistência e acabou a força para levar o preço para cima. O que não sobe, cai. E aí esse cara entregou esse movimento, tanto que coloriu azul, né? Validando a operação. E aí o que eu vou fazer? 5 segundos para fechar. Projeto FIBO. Aonde é a venda? 84. Parcial 81. 82 aqui, né? Parcial 82. Proteção no break-even. Deixa cair. Show? Beleza. Então aqui, ó, sinalizou que andou bastante. Azul escuro, compra. Dá para comprar aqui? Não, né? Também não ativou. Não, não tem espaço. Aqui também não dá para comprar. E aqui? Dá para vender? Tá. Aí Olha de sim. novo, ó. Ele não tentou ganhar 20 aqui? Não tô. Conseguiu? Não. Não tentou aqui de novo? Sim. Não é um padrão parecido? Dois candles de força, tentando jogar o preço para cima, e aí entregou tudo. E a perda da mínima dele confirma a venda. Aqui, ó. Tem o caminho livre. Esse aqui tinha pago quanto para mim? Anterior pagou 100. Pagou até mais que 100, né? Então, se esse mais aqui que pagou 100. 100, o que esse aqui pode pagar para mim? 100 também. Isso aí. Então, vendo aqui no 80. Vou buscar aqui embaixo, 6,5 pontos. E aí, você protege no break-even, o que você pode fazer? Uma outra dica aqui para carregar o trade. Tô vendido, beleza? Vendi aqui. Nesse cara aqui, ó, ele deixou um paviozão embaixo, não deixou? Abriu aqui, ó, fez pavio para cima, subiu o preço. Posso deixar a ordem aqui? Posso deixar para não perder o trade, né, pessoal? Sim, sim. Então vamos lá. Vendi aqui no 80. Parcial 7,6. 4 pontos a parcial. Como eu sei que ele vai andar, eu posso fazer parcial com um terço da mão aqui. Como ele veio rápido, um terço aqui, primeiro que ainda já pegou. Posso carregar o outro um terço, ou aqui para a região do 61, que é onde ele teria tirado, e dependendo da velocidade até mais para baixo. E aí se eu tô no trade, peguei aqui as operações, esse cara fechou, beleza, fechou esse aqui. Quando esse aqui fechou, eu já deixo o stop aqui no break-even, tá, na entrada. Esse aqui fechou, trago o stop um tique acima. Quero continuar surfando o movimento, ele vai fechando, eu vou trazendo o stop um tique acima. Fechou esse cara aqui, ó, stop aqui, ó. Aí esse aqui é o cara que me tiraria da operação, beleza? Só que olha que legal. Ele tirou da operação, mostrando o que pra mim? Que é Uma da compra. compra. Por É. quê? Acabou a força de venda. Acabou a exaustão da força. Por que acabou aqui? Além da gente já ter um suporte. Se você pegar aqui, ó, vou pôr a venda de novo. O que foi aqui, pessoal? 200% da projeção do movimento de queda. Uhum. O FIBO também serve para orientar para a gente onde é suporte ou resistência. Show? Então vamos lá. Show. Aqui ele me tiraria, se eu tivesse carregado o trade. E aqui seria uma operação de compra. 5 segundos para fechar. Vou projetar ele. Vamos lá. Projetei. Fechou aqui, ó, aqui embaixo. No 69, um ponto e meio para baixo. Posso deixar a ordem aqui em cima? Posso, né? O seguinte já abriu Pode. no preço. Sim. Ativou? Ativou. Tem o caminho livre? Tem, cara. Tem o Manda caminho bala. livre. Então vamos lá. Compra aqui, 70,5.
70,14 é o 61,8. Vou fazer parcial onde? 75, né? 75,14 não dá. Tem que ser 75. Uhum. Foi a máxima desse cara aqui, ó. O segundo candle foi lá e bateu e pagou. Tá? Vamos lá. Continuando. Compra. Venda. Venda aqui em cima. Tem espaço? Não, né? Não vou vender. Não vou nem projetar, aqui também não tem espaço. Aqui também não tem espaço, né? Aqui também não. Aqui também não dá para comprar, não dá para comprar. Opa, correu demais. Aquele lá não. Aqui não ativou. Oi? Ah, não, aquele lá não dava, não. Tinha o filtro em cima. Tem. A projeção aqui não vai passar essa região. Isso. Você quer que eu faça? Não, não precisa não. Pode focar. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Aqui não ativou. E aqui? Posso comprar? Não, né? Não. Não. Tanto que aqui teria ido, mas olha a demora. É aquele sessão sofrimento que nós não precisa passar por isso, né, gente? Vamos ver se aqui tinha espaço. Aí comprou pra vender. antes até, né, Leão? Antes do azul ali deu uma coisinha lá, ó. Você já tem no vídeo de Sim, vocês martelinho também. aqui, ó. Comprando martelo. No vídeo lá também de graça, ó, pra quem quiser assistir. É isso aí. Ó. E aqui, vou vender? Olha que Sim. interessante a ativação desse com esse cara antes. Uhum. Aqui Show. era gift? Isso. Não foi hoje, Não, não ontem, era isso aí? gift. Acho que foi. Mas vamos lá. Isso aqui não é gift, tá? Porque olha aqui, a barra de Uhum. volume não passou. Tá bom? Não. Tá, verdade. Mas é um candle de indefinição numa região de briga. Então depois pode vir o iron. Beleza? Então aqui, ó, venda. Olha que interessante. Fechou aqui. Esse já abriu o gap para baixo. Vou pôr a ordem? Não vou, fechou na mínima. Só que olha o quanto ele subiu. Subiu até aqui em cima. Subiu mais da metade do corpo do candle anterior. Então quando ele bateu aqui em cima, eu boto a ordem de venda aqui embaixo. Porque para ele voltar tudo e perder, ele vai no alvo. Tanto que aqui já bateu a entrada e já foi direto. Ó. Beleza? E vamos lá. Nos trades anteriores, ele tinha pago quanto para mim? 61 ou 100? 100. 100. Então aqui eu faço parcial e vou buscar o 100. Tá aqui, ó. Pagou 100 de novo. Isso é a leitura que a gente tem que fazer durante o dia para entender o que o mercado está mostrando pra gente. Beleza? Vamos continuar. E aqui, vou comprar? Não ativou, né? Também não ativou. Aqui ativou o stop antes de ativar a compra. Na verdade, nem ativou a compra, né? Nem ativou. Não. E aqui? Opa. Ele fechou aqui, abriu aqui, fez tick para baixo para depois voltar a subir. É. E foi lá e pagou 61. Pegou a entrada, pagou 61. Esse aqui teria voltado e tirado o resto no break-even aqui, ó. Que é do seguinte, voltou no break-even. Só que esse aí, Hélio, ele não voltou 2, né? Não, chegou a voltar 2, mas ele abriu para trás já. Voltou 1. Tá. Ele abriu para trás. Ele não abriu no fechamento e rompendo. Ele abriu para trás e trabalhou para trás. Quando ele abre, tipo, nos primeiros 3 segundos já rompe, aí é ruim, porque pode ser falso. Tá. A questão é ele abrir e nos próximos segundos ficar trabalhando abaixo. Então ele trabalhou vários segundos abaixo para só depois ir para cima. Quando ele abre, nesse caso aí, se ele abrindo para trás, a gente já pode deixar a ordem lá na pedra? Um tique só não, igual aqui. Tem que esperar mais de um. Né? Isso, que foi um tique só para trás. Uhum. Eu senti que você está com um pouco de dúvida nesse ponto. Então vamos combinar o seguinte. Você porque não é o opera seguinte, esses caras por enquanto. Os que fecharem na máxima ou na mínima e que já abrir rompendo, fica de fora. Até você ir acompanhando eles, estudando eles e entender o funcionamento deles. Porque para mim isso aqui é muito novidade para vocês. Essa questão de analisar o fechamento do candle. Então é algo novo para vocês que vocês vão precisar de um tempo para se adaptar, tá bom? eu estou entendendo que assim, quando ele fecha na máxima, nesse caso aí, eu tenho que esperar ele trabalhar os 2 pontos. Para só então colocar a ordem. Se ele não trabalhar 2 pontos, eu fico de fora, fico olhando só. Mas às Até o vezes ele momento eu vou pode fazer não assim. trabalhar os 2 pontos, mas demorar 20 segundos para romper. Uhum. Também é um outro critério que a gente pode usar para fazer a entrada. Tá. Porque ele tentou perder. Se ele não consegue perder, significa que naquela região pode estar defesa. Pode ter renovação de lote, mas a renovação de lote vai estar 1 ponto, 1,5 ponto para baixo.
Não necessariamente os dois, entendeu? E aí aquele Tá. lote que está tentando fazer consumir aquela renovação para cair, acaba. Quando acaba, o que acontece? Vai no sentido contrário o preço. São Tá. várias coisinhas que a gente tem que prestar atenção, mas no dia a dia você vai começar a pegar esse feeling aí, Eu tenho que esperar mais um pouco. tá bom? Mas na dúvida, é igual eu falo. Na dúvida, fica de fora. E Uhum, estuda. sim. Tá. Que aí você vai adaptando Ok. nesse feeling. Tá bom? Tá. Ok. E aqui, pessoal. Esse foi um caso que ele abriu para cima. Ó. Deu aquele um tique para cima e depois voltou. Entendeu? Vamos fazer uma projeção aqui. Teria caminho livre. Mas esse caso eu não considero, tá, Márcio? Deixa esse de fora. Tá. Aqui não daria para comprar e já é 3,5. Isso foi a dia 25. Como que tá aí, pessoal? Como que tá de dúvidas? Vocês estão entendendo? O Rodolfo Tranquilo. perguntou com relação ao time Bacana. frame. Rodolfo, a gente usa essa estratégia tanto no 2 quanto nos 5 minutos. Tá? São os tempos em que eu fiz os estudos. Ao final da aula hoje, eu vou mostrar algumas outras opções que a gente está identificando, mas a gente não recomenda operar ainda, a gente recomenda fazer os estudos para a gente ter uma base assertiva alta para só então fazer as operações. Tá bom? Resto da galera, dúvida? Tranquilão? Tranquilo. Vamos dar uma olhada mais no Tranquilo. dia aqui. A gente está com um tempinho. Vamos aproveitar. Então, estamos aqui, abertura do dia 26. Aqui, ó. Bom, azul claro é venda. Pessoal, dá para vender esse cara? Vou nem projetar, né? Não tem caminho livre, né? Beleza? Dinheiro para vender. Oi? Muito grande esse negócio. Não, aí. absurdamente grande e não tem caminho livre, ó. Olha aqui onde que estaria a saída, a média 20 aqui no meio. Tá bom? Isso que foi ontem. Só que isso aqui é importante para a gente identificar que o preço já abriu numa região de briga. Ó. Marcou máxima, abertura, está aqui nesse range. Voltou, começou a brigar aqui. Ó. Ele tentou dar azul várias outras vezes nesses momentos aqui. Só que a força contrária não deixava. Até que, infelizmente, vocês observaram alguns casos antes, e aqui mais um caso, do mercado estar consolidado, e essa estratégia confirma o rompimento da consolidação. Beleza? Então a gente tinha um caixote ali lateral e aqui o preço veio fazer o rompimento. Esse é aquela entrada que eu comentei com vocês que é a entrada bem legal. Por quê? Vamos ver aqui comigo, ó. Candle totalmente vendido, totalmente de força para baixo, tá? Vamos projetar ele aqui. Vamos lá. Vamos imaginar, não existe o candle seguinte. Entre a minha entrada e a minha parcial, eu tenho caminho livre? Tem. Tenho. 6 pontos. Tem. É a primeira operação do dia. Vou sair com 2/3 no 61, 1/3 no 100. Beleza? Para a gente sentir o mercado. Abriu o candle seguinte. Abriu aqui embaixo. Já abriu perdendo. Vou pôr a ordem? Não. Não. Ele abriu aqui embaixo, trabalhou, só que ele subiu 7 pontos. E aí, vou pôr a ordem? Sim. Vou pôr a ordem. E depois ele ativou a venda e o candle seguinte já pagou 61 e 100. E aí segurou aqui na 200, que batia Olhão. com 150 e depois perdeu. Oi. Numa situação dessa que ele voltou pra caramba, tá? Tá. Você coloca a ordem, mesmo assim, um tique para baixo, né? Não coloca Sim, no porque ele pode não fechamento. ativar de novo. Tá, Ele pode perfeito. bater na mínima e segurar. Não, porque esse daí abriu ativando, não abriu? Mas eu não considero essa ativação, porque essa ativação pode ser tá. falsa. Entendi. Lembra? Lembro. Mas o Nesse fato de ele caso ter aqui, ó, voltado presta um monte atenção. ali... Ele voltou e ele fechou aqui, ó. Ele É. fechou aqui no 52,5. Então esse cara, ele pegou a ordem do 51,5 e pegou a ordem do 52,5. Verdade. Isso aí Metade da tem mão da frente, metade da mão de trás. Então eu fiquei vendido no 52. Sim, Tá bom? E esse Sério? cara já foi e pagou tudo. tá. Oi? É o Ítalo falando. Fala aí, Ítalo. Escada contra. A gente não entra. Não entra, né? Então Não. tem que analisar no 2 e no 5. Então Exato. continua analisando, né? Continua. Beleza. Porque a escada contra, ela sinaliza que o movimento está indo contra a operação.
Então, se acontecer a escada contra, no candle anterior, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse é o meu cara referência. Se aqui eu tenho o terceiro degrau, segundo degrau e primeiro degrau para compra, eu não vou vender. Tá bom? Certo. Beleza. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Bom, azul claro é venda, né? Vamos lá. Vou comprar esse aqui? Olha que interessante. Ele está acima, abaixo ou na média? Abaixo. 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 Quando eu compraria? Em cima da média. Só se ele fechasse acima da média. Mas aqui, mesmo ele fechando acima, eu não compraria. Por quê? Aqui eu tenho 200 aritmética e aqui eu tenho exponencial. Então eu estaria numa operação entre as 200. Tá bom? Mesmo motivo. Não vou Hélio, comprar Hélio. aqui. Oi. Quando você fala entre as 200, eu olharia também o 5 para saber se está entre Sim. as 200? Sim, né? Sim. Beleza. É uma região que a gente evita sempre. Tá bom? Ok. Então vamos lá. E aqui? Vou comprar? Olha que interessante o que eu comentei com vocês lá no começo, né? A mudança de comportamento do preço. Você vê aqui. Opa, desenhou. O preço aqui caiu, certo? Já veio caindo, botando para vir embaixo. Esse último tentou romper. Forte força vendedora. Conseguiu? Não conseguiu. Isso aqui é um candle de indefinição, certo, pessoal? Corpinho no meio, Certo. pernas longas em cima e embaixo. O candle seguinte abriu e fechou acima, só que não rompeu a máxima. E aí que vem o cara que eu quero. Que ele rompe a máxima e vai para cima. Só que aqui ele ativou a venda antes. Esse ele ativou o stop antes de ativar a compra. Então invalidou essa operação. Tá bom? Vamos continuar. Vamos ver se aqui a gente tem espaço. Tem espaço? Tem. Tem espaço. E aqui eu vou fazer a venda, porque o fechamento foi aqui em cima. Vou deixar a ordem aqui para fazer a venda. Ativou? Ativou. Seguinte, foi lá e pagou. E nesse dia aqui, a gente está saindo com 61 ou com 100? As operações que tiveram foram até onde? Até 100, né? Já foi dia de 100, né, cara? Então, saídas lá no 100. Diferente de hoje, né, que foi 61. Mas vamos lá. Então aqui, ó, mais uma operação, pagou 100. Aqui não ativou, aqui também não ativou, aqui também não ativou, aqui não tinha espaço. Aqui, ó, vamos lá. E aí, tem espaço? Opa. Tem espaço, sim. E o que aconteceu aqui? Não atingiu 38. Então eu encerrei a operação. Beleza? A operação aqui foi encerrada, por não ter ido ao alvo, dentro do range que eu separo de tempo. E aqui, tinha espaço? Tinha. Entrei ou não nessa operação? O que vocês acham? Não. Não, porque ele já abriu e foi embora. Hélio, Oi. volto bem essa questão do 38, no candle seguinte, se não atingir o Nos 38... dois seguintes. Os dois seguintes. Os dois seguintes, né? Isso. Se ele não Não fechar atingiu- abaixo do 38, eu cancelo a operação. Ah, ok. Nesse Então caso são aqui teria dois encerrado no seguintes. 0 a 0, ó. Tá vendo? Certo. Vamos recapitular. Esse aqui é meu candle referência. Esse ativou a minha entrada. E esse não foi no 38. Então aí, encerrada no 0 a 0, depois ele acabou pagando. Eu estou aprimorando esses estudos porque a maioria das operações que tinha visto, esses dois aqui não estavam pagando. Mas, como vocês percebem, o mercado tem mudado de comportamento. Hoje ele apresenta um comportamento bem diferente do comportamento que a gente tinha no ano passado, tanto que várias estratégias que a gente tem, a gente adaptou, né? Inclusive as operações que a gente fazia no Renko, hoje a gente só faz Spider no Renko, que é mais assertivo, porque o resto está oscilando demais. E aqui a gente está fazendo Wolverine, Magneto e Spider só no time frame, seguindo os critérios operacionais também, assim a nossa taxa de assertividade está bem alta. Todo mundo pode ver isso pelo resultado da sala na semana, todo mundo fechou no positivo aí. Então aqui, ó, a gente pode vir, estudar, se identificar que o terceiro está pagando,
a gente posterga essa zeragem para o terceiro candle. Mas isso a gente só faz quando tiver fatos, tá bom? Não por achismo. Ô, Leão, Oi, uma dúvida aqui, cara. pode falar. Por exemplo, pô, cheguei, fui tomar um copo d'água, eu vi que tava rolando operação, tá? Tá. Bate o olho na tela, ela já andou. Até que ponto ela já andou que eu posso tentar entrar ainda, no preço correto, entendeu? Se ela já pagou Então, parcial, você já perdeu o gain. não, não. Aí com certeza já não colocaria mais. Mas digo assim, se bater no 38, eu já desisto. Não, Não, porque ele posso pode bater no tentar 38 e entrar. voltar e depois ir. Tá. Isso Ou aí. é stop ou é gain, Tá, tá bom? beleza. A questão é, Chegou se atrasado, bateu na pode primeira pular. parcial, o seu stop já é Tira. no 0 a 0. Sim, E aí você vai tomar risco numa operação que não tem mais risco, sim, sim. tá Não, bom? entendi. Bom, Não, só era esse ponto aí mesmo. legal. Aqui Beleza. não ativou, não ativou. Aqui não dá para vender, beleza? Não tem espaço. Vamos ver aqui em cima. E aí, tem o caminho livre? Tem. Ativou? Tem. Aqui é interessante, ó. Esse ativou e esse fechou abaixo do 38. Vou manter a operação? Sim. Sim. Ele pegou no 61 aqui? Não, não pegou, mas esse pegou. E como era dia de 100, pegou 61 e 100. Legal? É muito importante, pessoal, quando vocês identificarem que é um dia que está pagando 100%, deixa a maior saída lá. Por quê? A gente aumenta o nosso ticket médio por trade. Isso é importante para o financeiro de vocês. Vou fazer uma pergunta. Vocês têm um serviço para fazer. E eu vou te dar duas opções. Nesse serviço vocês podem ganhar 200 ou vocês podem ganhar 500. O que vocês preferem? É o mesmo trabalho. É ganhar mais, né? Todo mundo quer ganhar mais. Então, quando a gente identificar que a operação está andando, vamos carregar. Show? O custo para vocês entrarem e saírem no 61 ou sair no 100 é o mesmo. Só que se vocês podem ganhar mais, vamos ganhar mais. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tinha espaço? Não, né? Não precisa nem projetar. Não. Aqui também não tinha espaço. Aqui tinha espaço? Vou projetar para desencargo de consciência. Aqui tinha espaço. E ele já fechou ativando. E depois não voltou. Ele já voltou aqui para baixo e depois subiu para fechar aqui, ó. Que poderia ser um stop, ó. Mas aqui acho que a gente encerrou essa operação. Essa operação a gente encerrou. Porque, ó, se eu não me engano foi até uma compra no 18. É isso aí. Não bateu 38, né? Exato. Chegou nos 38. Olha aqui, ó, a questão do 38. Primeiro ativou e não foi. Segundo, não passou 38, encerra a Acho que operação. foi ontem isso aí. Acho que foi ontem. Ontem à tarde a gente encerrou isso aqui. É. Que se não tivesse encerrado, ia tomar stop aqui, ó. O gift ia deixar a gente desfavorável, né, ali, ó. Uhum. Daquilo que a gente conversou, né? É verdade. A perda da mínima do gift encerraria a operação. Mas ele não ativou também. É. Essa operação a gente encerrou. E aqui foi um stop de meio ponto. Deu meio ponto aí. Meio ponto. Virou a pizza. E aqui tem espaço. Aqui a gente tinha espaço. Sim. E esse é interessante porque ele abriu aqui, ó, bem longe da ativação. Ele precisava subir 2 pontos para ativar. E aí subiu e foi direto aqui, ó. Porque aqui, ó, é 13,19, parcial no 13, a máxima desse cara foi 13. E aí depois quase pegou o 100, foi na região do 80. Só que aqui, ó, olha que interessante, é o que eu sempre comento. Tem o caminho livre entre o 82 e o 100? Aqui. O que eu tenho aqui? Média 20. Então o que eu faço? Parcial do 100 vem para 82,6. Na verdade, encerra ali no 82, né? Isso, encerra ali. Encerra ali. Saída do 100 vem para cá. Tá bom? E aqui? Tem espaço? Tem. Tem espaço. Só que aqui, ó, ficamos para trás. Ele já abriu e foi, ó. Tá vendo? Não voltou. Já abriu e ativou. Então, ficou de fora. Aqui não tinha espaço e aqui também não tinha espaço e já é 4 horas da tarde. Show? Quantas deu aqui, Márcio? Então deram 6 operações, 4 gains e 2 zeradas no TG 38.
Beleza, uma zerou um ponto para frente, outra zerou meio ponto para trás, né? Pra trás. Qual que foi o saldo aí desses dias que a gente analisou? Então, 18, 19, 20, 21, 22. Então, 22 operações. Aham. Se você fizer um 4, ticket médio de 3 pontos por operação, dá 66 pontos. 66. 66. Isso aí. Dúvidas, pessoal? Bom, Em uma semana, né, Leon? então, Não, tem aqui eu setup que avaliei não... 3, 4 dias. Então. Isso aí, Tem setup que não dá isso no mês, né, cara? exatamente. não. Show de E o bola. interessante dessa estratégia, ó, vamos só dar uma recapitulada. Vamos começar de trás para frente. Na X, como a gente começou? Estratégias de rompimento. Perda aqui do vermelho e ganho do verde. Depois das estratégias de rompimento, a gente veio a estratégia de continuidade, que é o Wolverine. O rompimento é o Magneto, aí o Wolverine. E aí depois a gente tem estratégia de correção, que é os Spiders, que são esses roxinhos. E agora a gente conseguiu uma estratégia que ela precede todas essas. É uma estratégia de início de movimento. Olha aqui, ó. Iniciou o movimento de queda. Aqui ela tentou iniciar movimentos de correção. Aqui ela iniciou o movimento de correção e voltou para a consolidação para só depois romper. De novo aqui, ó, iniciou o movimento de queda. Tá vendo? Tentou, tentou, não conseguiu. Aqui ativou um movimento de correção de novo. Ó. Aqui iniciou o movimento de queda. Aqui começou outro movimento de alta. Aqui não ativou. Aqui não conta, né? Tá no meio da briga das 200, a gente não entra. Aqui em cima começou o movimento de queda de novo, ó. Aqui começou o movimento de alta. Estão enxergando isso? Estão entendendo? Que é uma estratégia Sim. que mais para frente vocês podem carregar e pegar muito mais ponto. É. Sim. Mas a princípio, vamos operar desse jeito que eu ensinei hoje. Quanto mais Mas- longe da média, melhor, né, Leon? Sim, para ir buscar a A média, chance né? dela ir buscar a média é grande, né? Sim, sim. Muito grande. Se você observar, a grande parte das vezes ela vai. É. Tá? Só que isso aí a gente vai trabalhar aos poucos. Primeiro, vamos operar desse jeito que eu expliquei hoje, com relação ao 61 e ao 100. E no nosso dia a dia da sala, a gente vai identificando essas entradas, o quanto elas vão estar carregando ou não. Beleza? Bom, Beleza. isso aqui eu mostrei tudo para vocês. 2 minutos, 5 minutos, mesma coisa. Só um detalhe. Se a gente tiver a operação que começou no 2 e deu depois no 5, não vale a entrada do 5. Toda vez que a gente tem uma estratégia que dá uma entrada em um time frame e depois no outro, é sempre a primeira que a gente vai pegar. Se deu primeiro no 2, pega no 2. Se deu primeiro no 5, pega no 5. Tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Beleza. Tá Não. tranquilo aí? Então agora, eu só vou mostrar, não é para fazer, tá bom? Algumas outras variações. Vou voltar para o começo da semana também. Vou pegar aqui dia 24. Vamos lá. Índice, 2 minutos. Diferente do dólar, que a gente olha o gráfico do cheio para operar o mini, algumas pessoas por causa de capital, no índice a gente vai olhar o mini e operar o mini, beleza? Azul claro é venda, não ativou. Aqui seria a venda, teria ativado, a gente teria espaço até a parcial aqui, e aqui teria sido stop, tá? Nessa venda do índice. Aqui não teria ativado, aqui não dá para comprar. Aqui seria uma outra venda, tá? Então vamos projetar aqui a perda da mínima, se a gente teria espaço, teria uma venda aqui, até o 61 que está aqui. Nesse caso também, ó, brigou 2, não foi, só o terceiro que foi. Isso é um ponto que a gente pode levar em consideração depois e rever mais para frente, e a gente vai atualizando vocês aí na sala ao vivo. Que aqui no terceiro ele foi e pagou 61 e teria voltado, tirado na proteção, que seria compra, não dá para comprar. Aqui seria outra compra. Vamos ver se a gente teria espaço. Teria espaço e também foi lá e pagou. No índice, você tem a opção de já deixar um tique para frente, né? Entraria no 675, sairia aqui em cima, tá bom? Então a gente teve um stop, um gain, outro gain aqui. Aqui outra compra. Aqui não teria espaço, beleza? Azul claro não ativou a venda, aqui seria um Wolverine para compra, depois seguido de um Magneto, que também teria dado gain.
Aqui também teria sido um spider que não ativou. Aqui seria uma compra que não ativou. Aqui outra compra. Vamos ver se a gente teria espaço. Aqui teria espaço. Ativou e pagou também. Nesse caso pagou até 100, mas as anteriores teriam pago 61. Então a gente teria saído no 61. Tá bom? Aqui seria a venda. Ativou. Ativou, mas será que a gente teria espaço? Vamos projetar aqui para ver. Ó, a gente não teria espaço para fazer essa venda por causa da média de 20. Tá bom? Então teria evitado o stop. Aqui não ativou. Que seria uma compra, mas não tem espaço, né? Está colado na 20 aqui. Aqui seria outra compra. Será que a gente teria espaço nessa compra? Não teria espaço, porque está aqui a média, tá vendo? Chegou aí no 61, mas não seria uma entrada válida. Nesse caso aqui, ó, esse fechou acima da 200. Esse aqui fechou abaixo. Então aqui não dá para entrar. Vamos lá. Aqui seria uma compra. Vamos lá, projetar ele aqui. E aí foi lá, também pagou bem perto do 100, né? Mas aqui a gente já estaria saindo no 61. Entrou e pagou. Quantos até agora, Márcio? Foram 4 gains e um loss. Tá. Aqui não teria espaço, tá? Vou nem colocar aqui. Que não teria ativado. Aqui esse teria ativado. Vamos lá. Olha aqui, venda aqui, espaço, mais um gain. Continuando. Porra, não deu nem 10 horas da manhã. 10 horas agora. Aqui, ó, não teria espaço até a 200. Aqui seria perdendo a 200, mas estaria entre as 200. Aqui teria sido uma compra de Wolverine, né? E aqui uma compra de Magneto também. Ó. Os dois teriam pago. Ó. A compra, na verdade, foi aqui atrás, né? O Wolverine aqui, ó. Aqui mais uma venda. Vamos lá. Vamos projetar aqui. Venda. Ativou, foi lá e pagou. Continuando. Compra. Tem espaço? Vamos ver. Teria dado a compra. Nesse caso aqui, ó. Primeiro, bateu 38 e voltou. Segundo, não foi no 38. Encerrada a operação 0 a 0. Beleza? Aqui também teria sido outra compra, mas a gente teria acabado de encerrar a operação daqui. Vamos entrar aqui no mesmo preço? A gente acabou de encerrar porque não foi? Não, né, pessoal? Bobagem, né? Caiu mais. E aqui é compra? Tem caminho livre. Foi lá buscar. Vamos lá. Aqui seria a venda, não ativou. Aqui seria a venda, não ativou. Aqui seria a venda, mas não tem espaço. Tá ok? Se alguém tiver dúvida do espaço, me fala que eu traço o fibo, tá? É que eu tô batendo o olho e já vejo que não vai. Aqui também não tinha espaço, ó. Opa. Aqui teria espaço. Vamos lá. Projetar aqui. E aí teria pago aqui, ó. Dá zoom. Pagou aqui, tá vendo? E aí, o que vocês acham disso em 2 minutos? Do índice. Para quem gosta de operar índice, ó. Caramba. Tinha espaço? Não. Chegou a pagar, mas não tinha espaço, então a gente não conta porque não teria entrado. Vamos lá. Fazer mais um aqui só. Aqui, deu venda, foi lá e pagou. Mas aqui, ó, já pagou logo em seguida, tá? Depois voltou, ficou enroscado. Compra. Vamos projetar aqui. Não tem espaço, tá vendo? Chegou a pagar, mas não tinha espaço. Não tem espaço. Aqui venda, tem espaço e pagou. Não adianta. Aqui não tinha espaço. Aqui teria espaço, mas não ativou. Depois aqui também não ativou. Aqui também não ativou. Tá vendo que não houve superação da máxima? Aqui embaixo teria ativado e estopado. Mas aqui já é 5 da tarde, né? Aqui não está operando mais, né? 5h16. Beleza? Dúvidas aqui do índice? Não. Vocês viram que o critério é o mesmo? mesmo? O critério é o mesmo. Vê se tem espaço, faz a entrada. Entrou um tique acima, vai, não andou o movimento, a gente encerra. Tá bom? Alguém quer fazer alguma sugestão? Não, tá Alguma bacana, dúvida? Leão. Tranquilo? Tranquilo. Então eu espero que vocês consigam usar. Eu recomendo amanhã sábado, depois domingo, façam um backtest, pessoal. Nada vai preparar melhor vocês para essas operações do que vocês estudarem, reverem e praticarem.
Lembrando, quem não tá com a regra ainda, é só me pedir que eu mando, tá? Eu tenho validado até o final do mês, então dá pra fazer bastante backtest, dá pra treinar bastante aí. Beleza? Perfeito, então. Maravilha. Muito obrigado à presença de todos vocês. Qualquer um de vocês que tiver dúvida, pode chamar o Márcio aí no WhatsApp ou mandar um e-mail para contato@xcapital.com.br que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas de vocês com relação às estratégias. E se você tem interesse em saber como funcionam essas outras colorações, que também vão estar inclusas nessa regra que a gente vai estar mandando para teste, é só assistir às aulas que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube e você encontra os links dela no nosso site também. Maravilha, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Meus parabéns aos alunos da X nessa semana linda aí. Todo mundo acho que fechou positivo, né? Todo mundo que operou. Acho que teve um, dois, acho que não operaram. Mas todo mundo que operou aí junto com a gente fechou positivo, ganhou dinheiro essa semana. E na segunda-feira de manhã, estamos todos juntos aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Uma ótima tarde para vocês. Obrigado. Um grande abraço. Falou. Abraço. Abraço. Valeu!